gente recebe essa ordem, nós devemos desejar fazer uma apresentação do Evangelho, ou seja, compartilhar a nossa fé, lógico que regado por oração, mas esse deve ser o nosso intuito, cumprir a ordem, de levar essa mensagem de salvação a cada pessoa viva. Está respirando? É para ela. Está respirando? É para ela também. Não importa a idade, a raça, a posição social. O padrão é: respirou, você pode falar do amor de Deus para ela. É mesmo? Enquanto pessoa. Mas por que a gente deve se dedicar completamente ao cumprimento da grande comissão? Por quê? Primeiro, eu já falei, porque é uma ordem do Senhor. O texto que a gente leu, a gente viu. Porque Cristo nos ordenou. Segundo, porque os homens estão perdidos sem Cristo. Lucas 19:10 diz: e o Filho do Homem veio buscar e salvar os perdidos. Perdido. Terceiro, porque o Espírito Santo ele já tem criado uma fome, uma sede de Deus nos corações das pessoas por toda parte. E isso é demonstrado porque a gente vê gente sendo salva em todo lugar. Não é assim? A igreja está crescendo em todos os lugares. Não é privilégio só do Brasil, não. Porque pessoas cheias do Espírito estão compartilhando no poder do Espírito a palavra da verdade. E nós também devemos nos dedicar, porque existe uma grande urgência em levar o Evangelho a todas as pessoas, antes que Jesus volte ou que cada geração morra. Porque vocês sabem, morrer sem Cristo. Mas eu vou falar um pouco mais sobre isso depois. Eu quero entrar em outra pergunta. Quando será cumprida a grande comissão? O nosso Senhor, Ele nos deu um mandamento para a gente ir, para a gente pregar, para a gente ensinar, para a gente batizar, porque Ele ama todas as pessoas e não deseja que ninguém pereça. É o que diz em João 3,16. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Não é assim? É verdade. Então, para eu não ficar só citando o versículo, abra você também aí em 2 Pedro 3,9. Pedro 3,9, que diz: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo, ou seja, muito paciente. Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, que nenhum morra, senão que todos cheguem ao arrependimento. Ele não quer que alguns, todos, por Ele todos, chegarem ao arrependimento. Mas a gente sabe que também Ele não nos tirou o livre-arbítrio. E as pessoas têm o poder de decisão, querer ou não, Senhor. Mas o desejo do coração do Senhor é que todos cheguem ao arrependimento. Então, visto que Jesus prometeu nos capacitar, ir conosco, estar conosco todos os dias, nós podemos saber com certeza que Ele deseja que a grande comissão seja cumprida nesta geração e em cada geração até a sua volta. Então não é uma condicional. Será que o Senhor realmente acha que a grande comissão vai ser cumprida? Ela vai. É um projeto de Deus. E projeto é uma coisa que começa, tem meio e tem fim. Isso é uma característica do projeto. Qualquer projeto que você faz, qualquer empresa, qualquer repartição, vamos fazer o projeto tal. Só é projeto se ele tiver início, meio e conclusão, fim. É um projeto de Deus e vai acontecer.
E qual é a minha parte nesse negócio? Nesse projeto? Esse é o desejo do Senhor. Aonde é que nós precisamos ir para cumprir a grande comissão? Nós precisamos ir, como o texto diz, a todas as nações, não é assim? Ide, fazei discípulos de todas as nações. Então, nosso alvo, igreja, é o mundo. Eu posso fechar os meus olhos e imaginar o mundo. Toda vida que eu fecho os meus olhos e penso nisso, nesse versículo, quando eu fecho os meus olhos, eu vejo meio que aquele mapa mundi, sabe, na minha mente. Porque o nosso alvo é o mundo. Só que nós também, isso pensando de uma forma macro, mas e a minha posição nisso tudo? Eu posso não estar em todos os lugares, e graças a Deus só existe um onipresente, né? Não dá pra gente estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas eu posso sim ser instrumento de Deus nessa terra e nessa geração. Ainda que eu não tenha condição de ir, estar um dia na Tailândia, outro dia no Vietnã, outro dia lá na Austrália, outro dia em Moçambique. Eu posso não ter condição de ir para todos os lugares durante a minha vida, mas eu tenho acesso a muitas pessoas. Você tem acesso a muitas pessoas, então você também tem a sua parte nesse projeto. Então nós também precisamos seguir a estratégia de Jesus de começar pela nossa própria Jerusalém. Sabe Atos 1:8, outro versículo super conhecido? E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Minhas testemunhas. Abre a sua boquinha. Minhas testemunhas. Testemunhas. Ele vem com o Espírito Santo sobre você para você ser testemunha. Não é só para você ficar mais bonito, mais cheio de paz e de alegria. É para você ser testemunha. Testemunha tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Mas ele começa por algum lugar. E o lugar que ele começa é Jerusalém. E se a gente traz para o nosso contexto pessoal, a gente tem a nossa Jerusalém, a nossa realidade, o nosso ambiente de contato diário. Sabe uma coisa que a gente precisa entender? É que na nossa parte do negócio, nós às vezes estamos em lugares que só a gente pode falar. Sabe, às vezes a gente fica pensando, porque fulano fala muito bem, cicrano, ele fala assim, olha como ele é cheio do Espírito. Se fulano viesse aqui na minha empresa falar com o meu chefe, se o pastor fosse lá falar com a minha tia. Entenda uma coisa, Deus te colocou estrategicamente aonde você está para alcançar, para ser luz ali. Porque o pastor nunca vai chegar na tua colega de trabalho, talvez. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Talvez aquele irmão tão abençoado nunca vai ter condição de conhecer o teu colega de faculdade. Mas é você que está ali. Você foi plantado estrategicamente por Deus no lugar onde você está hoje, na família que você está hoje, na faculdade que você está hoje, no trabalho que você está hoje. Glória a Deus. Na vizinhança